confiança mais ou menos, Elias? Ai, John Facareira, que é esse, hein? Vamos lá, então, pro gramado do Allianz Parque, porque o Vinícius Nicoletti está lá e acompanhou também tudo o que aconteceu no Allianz e as entrevistas. Certo, Vinícius? Boa noite. Fala, Bruno. Abraço para você, abraço a todos os companheiros, fãs de esportes. Depois da elegância do Mendel, não tem mais para ninguém. O Mendel roubou a cena aí com essa elegância lá em São Francisco. Mas a gente está aqui no Allianz Parque e acompanhou esse empate entre Palmeiras e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Muitos desfalques dos dois lados e sobressaíram as defesas do Atlético e do Palmeiras. Poucas chances dos dois lados. O Palmeiras teve mais chances, principalmente com o Navarro. No primeiro tempo, saiu cara a cara com o goleiro Everson, acabou finalizando para fora. Depois do segundo tempo, com uma chance com o Gustavo Scarpa, uma boa chance. O Atlético, a melhor chance só no finalzinho da partida, o cruzamento do Hulk e o Nátio Fernandes acabou finalizando para a defesa do goleiro Marcelo Lomba. Palmeiras que teve muitos desfalques, mas também a volta do Luan ali na defesa, anulando o Hulk, fazendo uma boa partida, voltou depois de 3 meses, a torcida palmeirense aplaudindo bastante o zagueiro que jogou pela última vez na final do Mundial de Clubes. Teve aquela falha no final, a bola bateu na mão dele, aquele azar, mas a torcida palmeirense entendendo e aplaudindo o zagueiro nesse retorno aos gramados. Preocupante. O Rafael Veiga, que saiu no começo da partida com uma contusão muscular, ele foi substituído exatamente pelo Navarro, mas aí fica a avaliação como será essa semana o Palmeiras que volta a jogar na quinta-feira contra o Botafogo, também aqui no Allianz Parque. O Atlético também com muitos desfalques, sem o Arana na seleção brasileira, 3 jogadores na frente, o Keno voltou a treinar essa semana, mas não estava 100%, não foi nem relacionado para a partida, ainda sem o Vargas e também sem o Zarate, então o time não conseguiu criar muitas chances. E a reclamação aqui do Atlético, mais uma vez, do gramado sintético, é bom lembrar, o Hulk falou disso na saída do estádio e também o técnico Turco Mohamed. Você disse aí, o Abel reclamou demais da arbitragem, disse que está sendo perseguido pela arbitragem brasileira, ele tomou um cartão amarelo, ele que está voltou de suspensão nesse jogo, reclamou logo aqui uma falta no meio-campo, ele pediu um cartão amarelo para o árbitro e acabou recebendo esse cartão amarelo nesse retorno. O Abel falou também que o Hulk comandou a partida dentro de campo, apitou o jogo dentro de campo. Essa, no popular, é isso. O Hulk depois rebateu o treinador palmeirense, a gente vai acompanhar na sequência. Mas vamos então ouvir o Luan e também o Abel nesse empate aqui no Allianz Parque, 0-0, o jogo que o Palmeiras e o Atlético estavam ali brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Primeiro feliz, agradecer a Deus, ao clube, aos meus minha família. A gente sabe que lesão é o pior momento para o jogador de futebol, mas por mais que façamos as coisas corretas, às vezes acontece, mas é uma página virada. Que bom que fiz um jogo seguro hoje, um bom jogo. Uma pena não foi o resultado que eu queria, a nossa equipe também, mas acredito que o primeiro tempo foi um pouco equilibrado, o segundo nós nos impusemos mais. As melhores chances acredito que foram nossas, então vamos levantar a cabeça. Quinta-feira temos um jogo difícil em nossa casa, também exaltar o que a nossa torcida fez hoje, que festa linda, que atmosfera gostosa de se jogar futebol. Eu que estou então 3 meses e meio sem jogar, voltar num jogo grande desse com a torcida fazendo essa festa que eles fizeram hoje, é muito legal e estou muito feliz por esse momento que a gente tem vivido, mas queremos mais e vamos em busca de mais. Tá aí o Luan falando desse retorno aos gramados. Do outro lado, o Atlético com esse empate saiu satisfeito, a gente viu aqui na saída dos jogadores e também na conversa com o Hulk, mas ele entende aí a cobrança em cima desse time do Atlético, porque no ano passado, é claro, o time levou o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Reclamação do Hulk. Diz que o árbitro foi bem no jogo, reclamação realmente do gramado aqui do Allianz Parque. Então vamos ouvir a análise do Hulk sobre esse empate e também ele rebatendo o técnico Abel Ferreira, que disse que o atacante atleticano apitou o jogo no gramado. Vamos acompanhar. É como eu falei, né? Eu costumo falar nas nossas entrevistas, hoje a gente está num patamar que o mais ou menos não está bom. Tem que estar sempre excelente, tem que estar sempre provando que está bem, que está buscando para o título. Até mesmo no começo do Turco, a nível de porcentagem, ele estava muito melhor
que o ano passado, e mesmo assim estava sendo contestada. É normal, um time que a cobrança é muito grande, né? Como eu falei, acho que semana passada a gente estava sendo criticado no Campeonato Brasileiro e comparando com o ano passado, com a mesma quantidade de jogos, nós tínhamos mais pontos, então é difícil você parar e observar assim. Mas a gente já está ciente, já sabe como lidar com a pressão, já sabe como lidar com grandes jogos, né? E nos grandes jogos a gente cresce, como foi o de hoje, como foi o final da Supercopa, quando enfrenta grandes adversários, e vai ser assim até o final da temporada. O Hulk, o Abel Ferreira na coletiva falou sobre você, pregou respeito, mas na visão dele hoje você acabou discutindo muito, inclusive com a arbitragem deixando você mandar no jogo. Visão do Abel Ferreira, queria que você respondesse. Poxa, se eu mandasse no jogo eu teria marcado no mínimo umas 6 faltas ali no Ademir, né? Mas é o ponto de vista dele, é um treinador que merece muito respeito pelo que vem construindo com o time do Palmeiras, é um cara vencedor, respeito muito o trabalho dele, né? Mas hoje, como eu falei para o árbitro, professor, é um árbitro experiente de FIFA, então teve no mínimo umas 5, 6 faltas ali no Ademir, falta técnica, que o jogador chega por saber que o Ademir não tem muita força física, joga o corpo para fazer a falta já e acaba seguindo. Mas a decisão do árbitro ali, entendeu? Acho que o árbitro, no meu ponto de vista, esteve bem hoje, né? Algumas faltas que marca ou deixa de marcar, mas é situação de jogo. E acho que é isso. Se eu estivesse apitando o jogo, eu teria marcado mais faltas pra gente. Tá aí então o Hulk respondendo ao técnico Abel Ferreira. O turco Mohamed não quis falar sobre arbitragem, também foi perguntado na entrevista coletiva, mas disse que não vou comentar arbitragem. O Hulk deixou essa polêmica aí no ar, rebatendo o treinador palmeirense. Palmeiras agora enfrenta o Botafogo na próxima quinta-feira, aqui mesmo no Allianz Parque, e o Atlético tem mais um jogo fora de casa. Quarta-feira contra o Fluminense. Palmeiras aí com esse problema do Rafael Veiga, além dos jogadores que estão na seleção, também vai ter essa análise do Rafael Veiga, que saiu machucado, como eu disse, no comecinho da partida. E o Atlético também tentando contar com o retorno do Keno. O Mohamed falou que pretende usar o atacante pelo menos alguns minutos na partida contra o Fluminense, mas tem também o desfalque do Vargas, o desfalque do Zaratio e do Arana, que está na seleção brasileira. Mas essa é a polêmica aqui no Allianz Parque. Quem está certo, Bruno? Questão para vocês aí. Hulk ou o técnico Abel Ferreira? Boa, Vinícius. A gente vai ouvir o Abel já na entrevista, porque ele fala dessa questão do Hulk e fala também muito sobre como ele se sente perseguido pela arbitragem. Só para a gente começar, então, pelo jogo. Foi um jogo muito brigado, né, Pascoal? Não, mais brigado do que jogado, né? Foi. O jogo foi mais brigado do que jogado. Você pode... Existem características de jogos, e jogos entre Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, esses jogos são muito mais brigados. Lembrou muito o Flamengo e Palmeiras lá no Maracanã, né? Muito semelhante àquele Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Até entendi que o Flamengo jogou melhor aquela partida do que o Palmeiras. O Palmeiras entrou muito mais no aspecto defensivo e o Flamengo no aspecto ofensivo. Se você for levar em consideração, o Palmeiras teve algumas boas oportunidades, teve alguns bons momentos de finalização e o Palmeiras não aproveitou. O Atlético não teve tantos bons momentos assim ao longo da partida. Por quê? Porque o jogo foi muito picado, como se diz na gíria do futebol. O jogo muito picado. O Palmeiras perdia a bola, já vinha uma falta. O Atlético perdia a bola, já vinha uma falta. Eu até vendo o jogo ao seu lado aí do Fábio Luciano, a gente comentava. O Jair fez 5 faltas logo de cara no começo do jogo. O Jair fez 5 faltas, matou 5 contra-ataques e sem nenhuma... Para mim, essa aí é a bola do jogo, né? Essa aí, para mim, é a bola do jogo que o Navarro acaba perdendo. Lance normal, tinha zagueiro dando condição. Ele estava em ótimas condições para fazer o gol. Repara que a bola dá uma quicadinha quando ele vai finalizar. E aí ele pega de tornozelo, com esse ossinho do tornozelo na bola e não dá direção na bola. Ela acaba saindo pela linha de fundo. Quanto à reclamação da arbitragem, um pode reclamar que teve falta menos, o outro pode reclamar que teve falta, também faltou falta. Não deu falta para mim, deu falta para o outro. Isso, quando o jogo é muito marcado, todo mundo vai reclamar. Mas não teve nenhum lance de penalidade máxima reclamado. Não teve nenhum lance de falta mais violenta entre eles. Teve um cartão amarelo para o Gabriel Menino e para o Nátio. Porque entre os dois. Se estranharam. Eles já tinham se estranhado com 0 de jogo, né? O Gabriel Menino dá 2 chapéus quando começa o jogo. Aí o Nátio faz uma falta nele e fala umas coisas para ele ali no ouvido. Aí o Gabriel Menino, com 30 e poucos minutos, faz uma falta no Nátio, vai lá e fala as mesmas coisas para ele. E aí o árbitro para o lance e acaba dando cartão amarelo. Eu não entendi como que o árbitro teve isso aí. A dominada foi bonita, hein?
Ele dominou bonito o Rony, mas na hora da finalização não teve sucesso. Esse lance aí, o Ademir bateu de pé direito, não é o bom dele, ele é canhoto, e acabou desperdiçando uma ótima oportunidade. Enfim, o jogo foi para 0-0 mesmo. O jogo não foi construído para um placar elástico, um time muito superior ao outro. Foi ali, ó, taco a taco, e aqui, ó, na madeira. O Zé Elias até lambeu os lábios quando ele viu o jogo, ele até suspirou. Tô olhando assim, Pascoal, tô... Nossa, saudade. Aquela Porque coisa, né? Lembra? a gente estava... Um jogo bom. Foram 8... tem a estatística de faltas. Essa estatística está errada, porque não é quantas faltas foram marcadas. Porque, ó, tem 8 faltas marcadas para o Palmeiras e 8 faltas cometidas pelo Palmeiras e 8 faltas cometidas pelo Atlético, 19 pelo Atlético. Isso que o árbitro marcou. E teve muito mais que isso. Sim. Sim, das duas partes, né? Eu acho que das duas partes. Das duas partes. Os laterais, desculpa, Zé, só uma coisa assim. Os laterais jogaram muito bem no Palmeiras hoje. O Marcos Rocha e o Piquerez. O Marcos Rocha e o Piquerez. E o lateral direito, o Mariano do Atlético, também fez uma boa partida. Sim. Também fez uma boa partida. Para mim, os laterais se destacaram hoje na partida. Mas aí que tá, né, Zé? Quando a gente fala que o Palmeiras fez grandes jogos, como fez esse ano contra o São Paulo, contra o Corinthians, a gente fala, foi o jogo do Dudu, o jogo do Danilo, o jogo do Rony. Dessa vez a gente tá falando de 2 laterais, do Piquerez, do Marcos Rocha, até do Luan e do Murilo. Mas eu sinceramente, eu não esperava muito do Atlético Mineiro, porque esse Atlético é o Atlético que vem jogando... com o Nacho aberto pela esquerda, aberto pela direita, o Hulk aberto pela direita, não, jamais centralizado. Quando centralizado, ele é facilmente marcado, ele está esperando a bola só no pé, chegando, né? Ele não consegue mais se movimentar, muito por conta da marcação dos adversários. Então, talvez isso, né, facilite um pouquinho mais, né? Porque os times estão pegando o Hulk e o Nacho fora da posição. O Nacho, ele vai armar o time do Atlético pelos lados. Isso aí não existe, né? O Nacho é um cara que tem que jogar por dentro, joga curto, ele distribui o jogo, né? Faz essa bola chegar nos pés do Hulk para o Hulk poder pegar a bola próxima à área e finalizar. Então, o Atlético, para mim, o Atlético foi mais do mesmo, não mudou muito. O que mudou, talvez, foi realmente a marcação um pouco mais forte, mas quando você chega num confronto como esse, né? Com as duas equipes, com um histórico já não muito distante entre Atlético e Palmeiras na Libertadores. É natural que vai ter esse, né, que tem esses choques, que consegue sair jogando o Palmeiras, vai lá e mata a jogada, o Atlético sai, mata a jogada. É isso. Eu confesso que esperava mais do Palmeiras. Eu esperava mais o Palmeiras, porque o Palmeiras, por exemplo, no primeiro tempo, poderia muito bem ter explorado o lado direito com o Dudu para cima do Rubens. Por quê? Não desmerecendo o Rubens, não é isso. Mas o Sacha não marcava. Não tinha ninguém para acompanhar ali o lado direito. O próprio Marcos Rocha poderia ter saído um pouquinho mais e ter feito 2 contra 1 em cima do Rubens. Porque aí o Alan vinha desesperado para marcar. O Rubens nem lateral é meia. Ele jogou até São Paulo como meia, né? Aí o Alan vinha desesperado para fazer essa marcação, para poder ajudar. Chegou um determinado ponto que o Nacho voltou também para ajudar, porque o Palmeiras estava encontrando essa facilidade. Só que o Palmeiras não insistiu por ali. Né? Não insistiu. E aí, depois que o Atlético se ajustou nesse posicionamento, ficou mais complicado. Saiu o Rafael Veiga, entrou o Navarro, mudou o posicionamento. Né? Entra o Navarro, vai centralizado o Rony aberto pelo lado esquerdo. Eu não colocaria. Eu, sinceramente, não colocaria o Navarro. Não, ali na hora eu pensei também, falei até para o Fábio Luciano, ali é Veron. Que entrou no segundo tempo. No segundo tempo. Aí ali é Verão, porque você bota o cara da beirada. E você não tira o Rony. O Rony é o cara que você numa alteração, muda duas posições. E o Navarro não participa do jogo, né? Não, o Navarro depende do time criar. Mas o time do Palmeiras, hoje, não conseguiu criar. Sim. Então, se você tem 2 jogadores de beirada, né? Você tem o Veron partindo para cima do Mariano. E o Mariano já tinha amarelo, né? Tomou um amarelo ali. Você tem o Dudu aberto pelo lado direito, que você tem essa facilidade. Solta um pouquinho os laterais, Piquerez segura um pouquinho mais, faz um terceiro zagueiro, solta um pouco mais o Marcos Rocha, que é natural. Então, eu acho que poderia render um pouquinho mais esse Palmeiras. O Palmeiras, ele estava desfalcado já, até naquela coluna que o Abel fala que tem no time, né? Que é o Everton, Gustavo Gomes, Danilo. Isso funcionou, né, Bruno? Veiga e Rony. Tava só o Rony, que também não estava porque foi jogado do lado. Então, aquela coluna do time dele não tinha. O Veiga saiu logo no começo do jogo, Fábio. Assim, o meu destaque era com relação até a posição do Danilo, né? Então, assim, o Luan entrou hoje, após 4 meses, no lugar do Gustavo Gomes. Foi muito bem, foi seguro. Eu ia chamar a atenção para os sistemas defensivos, né? O Atlético era um time que sofria muitos gols
E hoje, pelo tamanho do jogo, foi um time mais concentrado ali no sistema defensivo, que soube anular o Palmeiras. Então tem valor também. Quando o atacante adversário não cria muitas possibilidades, é porque o sistema defensivo funciona de uma forma correta. O Atlético era um time que sofria muitos gols. E hoje consegue passar. Fabião, Oi, vamos lá. desculpa, não, a contusão do Veiga, eu queria que você falasse, porque assim, foi uma semana, entre aspas, de folga. Sim. E foi até curioso, porque às vezes a gente fica cobrando essa semana de folga para os jogadores descansar. E na semana passada, o João Martins, o auxiliar do Abel, falou assim, vamos ver como é que os jogadores vão reagir a uma semana de treino. Sim. Porque é um estímulo diferente. E o Veiga, em 10 minutos, saiu contundido. Então, e a gente falava também sobre isso, né, Bruno? Porque o jogador, quando ele joga de quarta e domingo, o corpo do atleta, ele entra num modo meio que automático. Ele entende, o corpo entende que ele vai se desgastar na quarta-feira, por exemplo, e ele vai ter um tempo de descanso na quinta, que na sexta-feira vai ter um treino um pouco mais leve, e aí, né, no sábado, algum posicionamento para você voltar novamente a ter uma sobrecarga alta no domingo. E aí isso mudou um pouquinho com essa semana. A gente cobra muito uma semana de trabalho para que alguns ajustes sejam feitos, mas os treinamentos são diferentes. Você encaixa treinamentos físicos, né, para você voltar a condicionar um pouco mais o atleta, e coisas que, né, quando você tem jogo de quarta e domingo, isso não é possível. E pode acontecer, Bruno, poderia acontecer com o Veiga numa sequência de jogos, como também aconteceu aí com uma semana cheia. Eu não vou falar que foi carga de treinamento, porque a gente não está no dia a dia. O Veiga, ele vem de um Covid, né? Mas então, isso pode ter pesado um pouco. Eu ia brincar com o Fábio, né? Porque, normalmente, quando você tem uma semana de treinamento... Nossa, eu xingava pra caramba. O preparador físico fica maluco. Eu xingava pra caramba. O preparador físico fica doido, não fica, Fábio? Eu, às vezes, vejo muito esse debate. Não, porque o jogador tem que ter uma semana cheia de trabalho. Eu entendo que tem que ter. Você precisa de um espaço para corrigir algumas coisas, mas... O jogador, e eu vou falar, eu acho que o Zé também tem a mesma opinião. O jogador quer jogar. Nossa, eu quando eu olhava que tinha treino de segunda até sábado, nossa, aquilo era horrível. Era horrível, né? Porque a gente entra num modo automático de jogos que você se adapta a isso. Mas eu acho que o Veiga tem uma série, tem a semana, tem o Covid também, só que uma coisa é certa, ele fez muita falta pro Palmeiras. Até porque uma coisa, Pascoal, o Scarpa é um ótimo substituto pro Veiga, mas hoje ele pegava a bola, parecia que ele tava com aquele cubo mágico dele, que ele fica no cubo mágico assim, não passa para ninguém o cubo mágico. Fica 2, 3 horas ali assim, né? Resolvendo sozinho. Mas ele com o Veiga fora, com o problema, primeiro com a contusão, depois com a Covid, ele jogou bem no time do Palmeiras. Jogou. Sim. Naquele período ele jogou muito bem. Jogou muito bem. Tanto que os dirigentes do Palmeiras tentaram convencê-lo a ficar no clube, né? Mas ele optou por não. Já é uma opção muito clara, dita até por um dirigente do Palmeiras, que me disse pessoalmente que eles fizeram de tudo para renovar o contrato com ele. Tudo. Aumentaram o salário, conversaram com ele, mas a decisão é que ele quer morar na Europa. E ele já pediu para o empresário dele, mesmo que não seja um time de ponta na Europa, ele quer jogar no futebol europeu. É uma decisão dele, do Scarpa, com 28 anos. É difícil encaixar um jogador com 28 anos na Europa hoje. Vocês viveram uma outra época, você foi muito cedo, você também foi um pouco... Então é um outro momento. Mas é uma decisão do Scarpa. Ele jogou bem. Mudou um pouco, né, ele demorou para se encaixar sem o Veiga. Sem o Veiga, porque é o seguinte, o time do Palmeiras funciona de que forma? Veiga e Dudu. Isso. Veiga, Dudu, passa o Zé Rafael do outro lado e abre aquele corredor do outro lado. Perfeito? É assim que joga. O Rony se aproveita disso, o Zé Rafael se aproveita disso. O Zé Rafael não consegue jogar tão bem como hoje não jogou bem de novo. Por quê? Porque o guarda-costas dele não tá. Não. Sim. O Danilo carente, não tá. Né, seu Danilo? O Danilo, o Gabriel Menino não jogou mal. Sim. Não jogou mal. Aliás, não vem jogando mal. Fez até gol contra o Juventude, né? Porque ele foi cruzar a bola e aí a bola acabou entrando. Tropeçou sozinho? Tropeçou, mas não jogou mal. Não, ele não jogou mal. Ele não jogou mal. Ele está sendo recuperado pelo Abel. Está retomando. O Abel prometeu aos dirigentes do Palmeiras que iria recuperar o Gabriel Menino. E ele está fazendo esse trabalho. Agora, veja a diferença. Quando entrou o garoto Fabinho como volante, como é que é diferente o posicionamento? Porque ele é primeiro volante. Sim. O Fabinho conhece a movimentação, a saída, o zagueiro passa, ele se posiciona, o lateral passa, ele já vem. Então, mas é porque ele é da posição. É diferente isso. Quanto a você ver essa situação e o time do Palmeiras jogando, aí eu faço um questionamento para vocês. O Palmeiras não precisava contratar atacantes? Mas o Palmeiras contratou 2 de uma vez só.
Contratou. Contratou o Merentiel. Como é que joga o Merentiel? O Merentiel joga da beirada para dentro, do meio para correr em cima. Ele não é centroavante. Ele é o 8,5. Tá? Ele não é o centroavante. Ele é o cara que vai perturbar o zagueiro, mas ele não é o centroavante. Ele é Rony. Não é o fixo, né? Ele é da beirada para dentro. Contratou agora o Lopes, né? Uma contratação talvez a mais cara da história do Palmeiras em termos de dinheiro nacional, reais, né? Porque o dólar é mais caro, né? Hoje o dólar está quase R$5. Então, como são 10 milhões de dólares que o Palmeiras paga pelo Lopes, 10 milhões por 70% do passe. A discussão na sexta-feira era se o Palmeiras ficaria com 100% ou com 70%, com 75%. A discussão era essa, porque já estava tudo acertado. É muito jovem também, né, Pascoal? 21 anos. 21 anos. Um jogador alto, 1,88 m. 1,88 m, jogador que cabeceia muito bem. Eu vou fazer apenas uma referência, não tomem isso como definitivo. É uma referência. Ele se assemelha ao Leivinha. Se assemelha. Não vão dizer que o Leivinha... Eu não estou falando, eu estou dizendo que ele se assemelha ao estilo de jogo do Leivinha, para quem viu o Leivinha jogar. O Leivinha era mais baixo, né? O Leivinha era alto também. O Leivinha acho que tinha 1 metro... Para a época dele, o Leivinha era alto. O Leivinha era um jogador que tinha uma impulsão fantástica. Isso. Tinha uma impulsão enorme. E esse jogador tem uma semelhança. Muito bom no cabeceio e canhoto. Mas bate com a direita também. Um jogador de 21 anos que o River Plate queria contratar. Mas ofereceu metade do que o Palmeiras ofereceu. 5 milhões de dólares. O Palmeiras ofereceu 10. E contratou esse jogo. Deve chegar assim início de semana para fazer os exames médicos e deve ser apresentado aí. Não pode jogar, porque é só dia 18 de julho, de julho, né, que vai abrir a janela internacional. Por isso que o Palmeiras contratou esses jogadores, sabendo que o Scarpa não vai ficar e que precisa de um jogador para referência na área. Então, são os dois jogadores que o Palmeiras ainda vai tentar contratar. Um zagueiro e um meia. Porque quando não tem o Rafael Veiga, também não terá o Scarpa. Então, eu tento contratar um zagueiro e um meia. Bom, vamos ouvir o Abel Ferreira?